Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Na última sexta-feira, dia 23 de julho, eu participei de uma solenidade muito interessante no Mercado Público Municipal antigo do município de Altos, que hoje é o Centro Cultural Zé da Prata. O diretor de cultura, o prefeito municipal, vereadores, secretários, autoridades ali estiveram para prestigiar os escritores aqui de Altos, com a entrega de uma comenda pela passagem do Dia do Escritor, que foi no dia 25 de julho. E eu achei muito interessante a solenidade, principalmente porque assinala a homenagem a um grupo de pessoas que se dedica à difusão da cultura nas suas mais variadas formas, porque a escrita é uma forma de cultura, mas através dela você pode disseminar uma série de outras, como as artes plásticas, como a música, enfim, várias formas de cultura. E a forma como se faz isso no governo atual, sem levar em conta a questão partidária. Porque nos governos anteriores do PT, nós tivemos uma série de perseguições a pessoas porque eles não militam no PT, ou porque são críticos do PT, ou não concordam com a doutrina petista. Escritores com mais de 20 livros publicados que se lançou sobre eles uma espiral de silêncio, que foram obscurecidos pelo obscurantismo do PT. Com o objetivo de fazer com que as pessoas não tivessem conhecimento, ou não dessem importância, ou mesmo para descredenciar, desqualificar esses escritores. Então, se você tinha um evento cultural, por exemplo, uma semana de cultura, que é patrocinada com dinheiro do povo para disseminar a cultura, se o escritor não pensa igual ao PT, então ele é excluído da solenidade. E eu tenho provas disso. É mais do que cabaz e lamento profundamente que isso tenha acontecido. Mas, por outro lado, eu quero aqui parabenizar o prefeito Maxwell Pires, de Altos, Piauí, e o diretor de cultura Clóvis Raulino, pela iniciativa de contemplar, inclusive, os escritores que estiveram nas fileiras do governo do PT, não levando em consideração essa questão de política. Então, feito esse registro, nós vamos ao agradecimento que eu quero fazer hoje, em relação aos nossos 32.500 inscritos. Nós estamos caminhando na direção certa, fazendo o nosso canal crescer sem qualquer tipo de impulsionamento, sem qualquer tipo de trapaça. Eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que ser o crescimento orgânico, a visualização orgânica. Então eu quero registrar e agradecer a todos vocês que nos ajudam cotidianamente a fazer com que o canal se torne cada vez mais firme, cada vez mais forte dentro da plataforma do YouTube. E é um canal que, observe bem, nós não temos assim muitos requintes de produção, porque é exatamente assim que eu acho que tem que ser. Eu acho que o YouTube tem que ser isso mesmo. Porque se você começa a encarecer muito a produção dos vídeos, termina se nivelando, monta uma TV, monta uma produtora, quer dizer, fica paradoxal em relação ao projeto do YouTube. O nosso tema de hoje é essa questão da Joyce Hasselman. Joyce Hasselman, deputada federal, nós fizemos já um vídeo, vou deixar aqui para você no card, né? Você pode acessar. Ela foi agredida. Isso aí não resta nenhuma dúvida. Essa agressão ela realmente ocorreu. Ela foi vítima de uma agressão no seu apartamento funcional, de acordo com ela, e essa parte aí já começa a destoar, né? Porque não dá para a gente saber se foi ou não no apartamento funcional, vez que as pessoas que residem naquele prédio, as pessoas que residem na vizinhança desse apartamento, elas teriam manifestado algum tipo de barulho, teriam ouvido algum tipo de barulho decorrente dessa agressão. A outra história é a do marido que não viu nada, que não sabe de nada, que quando acordou ela já estava ali agredida. Mas a questão é a seguinte: o jornalista Alexandre Garcia fez o registro desse episódio lamentável, falando que não faz sentido se procurar a Polícia Legislativa, porque a Polícia Legislativa ela não tem características de investigação. Ela não tem competência para investigar um delito que envolve um deputado federal. Esse papel é da Polícia Federal. Esse papel
é do Ministério Público Federal. Nós já, inclusive, fizemos aqui o registro de que foi mal conduzido pela deputada. Ela se registrou num hotel com um nome diferente, mal conduzido. Eu vi um depoimento dado pelo senhor Daniel França, que é o marido da senhora Joyce Hasselmann, ao jornalista Oswaldo Eustáquio, que tem um canal de grande repercussão no YouTube, um canal de direita, e ali se manifestou claramente que ele simplesmente confirma tudo que a deputada Joyce já havia colocado na sua fala. Não há nenhuma diferença entre o que ele disse ao Oswaldo Eustáquio. A ligação, foi feita uma ligação e a ligação foi gravada num vídeo para ser colocado no ar para as pessoas, né, que assistem o canal do Oswaldo Eustáquio. E, enfim, é uma história mal contada. E o Alexandre Garcia, assim como nós fizemos na própria quinta-feira, quando surgiu esse escândalo, é uma deputada federal, gente. Não faz sentido. Quer dizer, eu coloquei ali, você pega um servidor público federal, a Constituição já diz muito claramente, é um crime contra o governo federal, é um crime contra o país, se é um servidor. E quando é um deputado, porque como ele tem prerrogativas especiais, esse crime é agravado. Então tem que ser a Polícia Federal, tem que ser o Ministério Público Federal. Mas a deputada pediu que fosse feita uma investigação pela Polícia Legislativa. Mas a parte pior que eu considero foi a maneira como ela tratou o jornalista Alexandre Garcia. Porque ela poderia ter respondido ao Alexandre com argumentos lúcidos, com argumentos lógicos, racionais, o que seria próprio da sua atividade parlamentar e que seria próprio também de um momento como esse, que é grave para ela e muito difícil para outros parlamentares que, porventura, venham a sofrer agressão parecida. Ela disse, olha, não vou investigar pela Polícia Federal, não vou pedir a investigação pela Polícia Federal, porque a Polícia Federal é controlada pelo Bolsonaro. A PGR, o Ministério Público Federal, controlado pelo Bolsonaro. Então, que tipo de independência essas organizações teriam para investigar uma agressão à minha pessoa? Você é um jornalista senil, um jornalista patético. Não faz sentido. O Alexandre Garcia, ele é um homem idoso, ele tem 80 anos de idade, mas ele não é senil. Um senil não produz vídeos todo dia como ele produz. Um senil não manifesta as opiniões extremamente racionais como ele manifesta. Um senil não tem capacidade de concatenar, de organizar, de roteirizar a sua fala, como ele faz cotidianamente nos seus vídeos do seu canal, que tem milhões de inscritos no YouTube. E ele tem milhões de seguidores em todas as redes sociais. Isso há muitos anos, porque ele é jornalista desde os anos 70, profissionalmente falando, mas ele começou muito jovem, ainda criança, na sua cidade natal, lá no Rio Grande do Sul. Então, considero que foi extremamente infeliz. A resposta foi mais uma agressão do que uma resposta da Joyce Hasselmann ao Alexandre Garcia. Chamá-lo de senil é indigno de uma deputada, porque ele é um homem idoso e os idosos merecem respeito. E principalmente um idoso com a sua característica de atividade permanente, porque ele se aposenta e continua trabalhando e continua produzindo e produz muito bem. Se ele tem o seu lado político, qual é o problema? Todos nós temos, todos temos o nosso lado político. O problema, sabe qual é? É que uns admitem, uns falam isso publicamente, outros não. Outros ficam inventando, criando histórias de suposta imparcialidade que não conseguem provar na prática, não conseguem absolutamente provar na prática. A história de imparcialidade é só história mesmo. Então, se houvesse um problema com isso, é claro que muita gente teria que ser questionado por isso. Mas senil, eu sei que ele não é. E acho até que seria interessante ir mais longe. Patético, nessa breve análise. Patético? Como pode ser patético um cidadão que tem a quantidade de admiradores e de seguidores que o Alexandre Garcia tem? Como pode ser patético um cidadão
cuja opinião repercute tão intensamente nos meios de comunicação, inclusive formais, não apenas na internet, mas também e principalmente formais. Então é lamentável essa conduta da Joyce Hasselmann de querer tapar o sol com a peneira, empurrar a sujeira para debaixo do tapete e em tudo querer colocar o ingrediente político. Nós, que já sofremos muitas perseguições políticas de instituições, republicanas inclusive, que atendem ao interesse de certos governadores do PT, aqui na região Nordeste, eu falo da minha pessoa especificamente, nunca deixamos de acreditar nas instituições, no Ministério Público, no Poder Judiciário, nas nossas polícias, militar, civil, Polícia Federal. A gente não pode deixar de acreditar nas instituições, porque essas instituições elas são republicanas e, portanto, permanentes. Os governos passam, mas as instituições elas ficam para garantir o direito ao cidadão. Se houver algum problema, vamos à justiça, a gente recorre à justiça para que problemas tais e quais sejam especificamente, comprovadamente, se houver, solucionados, banidos, extirpados. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.